Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre a identificação dos responsáveis pelo roubo lá no Museu do Louvre, tá? Ainda não é oficial, mas a gente já tem a suspeita de quem teriam sido as pessoas que fizeram o ataque lá no Museu do Louvre, segundo as investigações da polícia francesa. E olha só, parece que tem mão de um russo, tá? Um russo que era da Legião Estrangeira Francesa e que é muito próximo ao Putin e que estaria por trás do roubo dessas joias. Isso faz sentido, porque para pensar, essas joias que foram roubadas do Louvre não poderiam ser vendidas de maneira alguma, não tem como você vender essas joias. Por outro lado, nas mãos do Putin, isso poderia gerar uma moeda de troca com a França, né? Afinal, o Putin pode alegar, não vou devolver para o Museu do Louvre essas joias aqui em troca de alguma coisa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso faz mais sentido do que o roubo comum. Essa notícia foi sugerida por piloto de fuga do Bolsonaro, Sou Chapolin Petezado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, antes da gente entrar na parte das elucubrações, vamos falar primeiro sobre o que a gente sabe. O que a gente sabe é o seguinte: dois homens que foram suspeitos de terem participado no Museu do Louvre, do roubo do Museu do Louvre. Eu não vou falar sobre o roubo, né? Vocês sabem, né? Alguns dias atrás, duas pessoas estacionaram um carrinho perto ali numa área do Louvre que está em obras, expandiram uma escada, né? Subiram lá, entraram numa galeria, quebraram os vidros e roubaram uma série de joias do Louvre. Saíram, desceram, o roubo todo durou menos de 7 minutos, foi muito rápido. Muito profissional a coisa, sinais de que foi bem planejado e coisa e tal. Na fuga, eles deixaram cair uma das coroas lá que eles tinham roubado, mas o resto das joias todas eles levaram. E, bom, a polícia francesa está procurando o que está acontecendo, né? E daí, olha só, vestígios de DNA foram determinantes para a identificação de dois suspeitos do roubo das joias no Museu do Louvre, em Paris, segundo fontes da polícia forense. Isso daqui a gente já tem certeza que é, né? Os dois homens têm cerca de 30 anos, são naturais de Aubervilliers, na periferia norte da capital francesa. Não se sabe a função que eles exerceram no assalto, mas se existe DNA envolvido, é porque eles estavam lá no museu, né? Ah, pode ser da própria coroa, né? Pode ser da coroa, o DNA da coroa também pode ser isso, né? Enfim, no domingo, dia 26 de outubro, a promotora de Paris, a Laure Becot, confirmou as prisões e disse que um dos homens presos estava prestes a deixar o país. O ministro do Interior, o francês Laurent Nunez, parabenizou em publicação no X os policiais pelas detenções. Estendo meus mais calorosos parabéns aos investigadores que trabalharam incansavelmente conforme solicitado. Prender duas pessoas não quer dizer que resolveu o crime. Não se sabe ainda. Tinha mais pessoas, tá? Tinha umas 6 pessoas nessa coisa toda. E, além disso, eles deviam estar a mando de alguém, porque o grande problema desse tipo de roubo é essas joias são invendíveis. Você não tem como vender. Se você botar para anunciar em qualquer lugar, todo mundo vai saber que são as joias do Napoleão. Não tem como vender esse troço. E, bom, você pode derreter e vender as pedras preciosas isoladas, mas vai estar perdendo muito do valor nessa história, né? Então, tá aqui, ó, na quinta-feira o Becot disse que foram coletadas impressões digitais de mãos e pés e mais de 150 amostras de DNA, e para ela o furto no Museu do Louvre foi arquitetado e consumado por uma organização criminosa. Então não foi um roubo, a gente imaginava isso, né? Não foi um roubo, digamos, pequeno, feito no impulso por ladrãozinho ali, não. Está mais do que claro que houve profissionalismo nessa história, né? Então aqui ele está descrevendo qual foi o museu e coisa e tal, o roubo e não sei o que lá. E daí essa é a situação. Isso aqui a gente sabe com certeza. Isso aqui já é público, a polícia já admitiu, prenderam duas pessoas. E é lógico, agora que prenderam essas duas pessoas, eles vão forçar essas pessoas a dizerem quem é que são as outras pessoas que estão envolvidas nesse roubo, né? Esses dois certamente sabem. Mas aí a gente começa a ter outras coisas também. Bom, outra coisa que a gente sabe é o seguinte: depois do roubo do Louvre, teve também moedas de ouro e prata que foram roubadas em um outro museu na França. A vitrine foi quebrada e parte de um tesouro de 1.900 moedas históricas desapareceu um dia após o crime em Paris. Isso aconteceu no Museu do Langres, na cidade localizada no norte da França. Isso pode ter sido uma mera coincidência, pode ter sido simplesmente um copycat, né? Alguém que viu, pô, se roubaram o Louvre,
eu posso roubar esse museu aqui também, né? Tá dando bobeira também, vou fazer o mesmo roubo. E conseguiram de fato, tá? Parece que o pessoal conseguiram roubar essas moedas, né? Uma parte do tesouro do museu, composto por moedas de ouro e prata, descobertas depois, durante as obras de renovação do Hotel do Breu, desapareceu. A vitrine que protegia o tesouro foi encontrada quebrada no chão, né? E, enfim, não se sabe desse outro roubo aqui, né? Mas beleza, o que a gente tem aqui de informações que podem levar a esse rapaz aqui, que seria um francês russo, que teria ligações com o Putin, né? Então aqui, ó, investigadores franceses, reportadamente, estão procurando por uma possível ligação, uma conexão do roubo do Louvre com um homem que é um francês russo, que teria o suspeito de ser a pessoa por trás dessa história toda, né? Esse francês russo é suspeito de ter feito já ter tentado roubos em outros museus na França, inclusive tendo colocado antigos mercenários como guardas de segurança do museu. Então o cara tem acesso a mercenários, mercenário você sabe, é um cara que, né, ganha dinheiro com isso, né, ganha dinheiro com segurança. Então ele empregou esses mercenários em museus para ajudar a roubar, né? Foi isso que aconteceu no Louvre, a gente não sabe, mas é suspeita do pessoal. Segundo um canal de Telegram russo, de acordo com a fonte, investigadores franceses, fora da investigação oficial, contactaram especialistas russos em antiguidades em conexão com a investigação desse roubo de joias no Louvre. De acordo com a fonte, o interesse é com as atividades do Pierre Malinowski, que é esse rapaz aqui, que é francês e russo, e que foi já um antigo soldado do exército francês e trabalhou também como assistente da Jean-Marie Le Pen, que é a candidata francesa de direita, mas que tem algumas ligações com o Putin, né? Isso não quer dizer nada para Jean-Marie Le Pen, tá? Ou seja, o cara trabalhou para ela no passado, não quer dizer que ainda tem alguma ligação com ela, né? O Malinowski, ele é presidente da Fundação para o Desenvolvimento das Iniciativas Históricas entre a Rússia e a França em Moscou, e viveu vários anos em Moscou graças à cidadania obtida pelo Putin. Ele é muito próximo do Putin. Esse cara que está aqui, seria, segundo uma linha de investigação, a gente não tem certeza disso ainda, o cara responsável pelo roubo, né? E, além disso, ele também se tornou um assíduo frequentador lá nos Emirados Árabes Unidos. Desde que começou a guerra, o cara fugiu da Rússia, foi para os Emirados Árabes Unidos, e também ele moveu depois de uma coleção de moedas do quarto século terem sido roubadas no Museu Histórico de Saint-Rémy e que foram recuperadas em Moscou no início de 2025. Então, ou seja, pode ser duas coisas. O cara pode estar fazendo essa fortuna para ele mesmo, ele gosta de colecionar coisas antigas, ou então, como eu falei, ele está usando isso como uma moeda de chantagem com o Putin, algo que o Putin pode usar para entregar para a França, né? Aqui, ó, a França está investigando a possibilidade de roubo de um outro tesouro no Forte de La Pompelle, em Saint-Rémy, no centro histórico. Eu não sei se é esse mesmo daqui, tá? Esse daqui está falando que, na verdade, é Museu de Langres. Então é outro roubo ainda, tá? Talvez tenha mais roubos ainda na França em museus, né? Não é fácil, não. Os investigadores franceses estão imaginando que talvez o Malinowski seja a mente por trás desses roubos. E na primavera houve uma tentativa na Rússia de iniciar um caso sobre o artigo 226 contra o Malinowski. Ele foi acusado de contrabandear coisas, antiguidades para a Rússia. Porém, como ele é ligado ao Putin, isso não prosperou, né? Porque você sabe, lá na Rússia acontece como aqui no Brasil, que a justiça é uma para algumas pessoas e a outra para outras pessoas, né? Uma fonte revelou que Malinowski, que ele próprio já serviu também na Legião Estrangeira da França, tem colocado vários mercenários como guardas em vários museus na França que agem como agente deles. Esse trabalho recebe pouco, mas então não é difícil de você conseguir colocar uma pessoa lá. Então o guarda trabalha no museu, mas na verdade está trabalhando para o Malinowski para ter uma possibilidade de fazer um ataque desse, né? Enfim, é isso que é o caso, a gente não sabe, tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Tem outras pessoas falando aqui sobre isso também, sobre tal... Aqui, esse aqui é o mesmo cara, o Malinowski, Pierre Malinowski, que seria o suspeito de ter feito esse roubo lá
na França, e ele está aqui com várias personalidades da Rússia aqui. Então vamos ver qual vai ser o resultado final dessa investigação, mas que eu diria que tem uma chance grande de ser esse cara, tá? Porque faz sentido. Um outro ladrão qualquer ia roubar esse negócio para quê? Vai vender para quem? Não tem para quem vender essas joias, né? Agora, para a Rússia, para o Putin, seria uma arma que ele poderia usar para negociar com o Macron alguma coisa. É uma possibilidade. Ou então botar em algum museu da Rússia. E pronto, né? Seria uma coisa que o Putin teria muito orgulho de mostrar que tem agora as joias do Napoleão lá no museu lá da Rússia, coisa e tal. E, né, vai falar o quê, né? A Rússia e a França já estão brigadas há algum tempo, né? Então eu não descarto isso não, hein? É possível que tenha sido exatamente isso, mais uma guerra híbrida do Putin na Europa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.